Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Big Podcast. Les habla Cristian Vallejo, enólogo jefe de Viña Vic, y hoy grabaremos un capítulo espectacular. Tenemos una invitada, pero magnífica. Es un honor recibirla. Probablemente la periodista más influyente del mundo del vino en Brasil y América del Sur, Susana Varelli. Olá, Susana. Oi, Cristian, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de conversar com você, falando de vinhos, que é esse tema tão legal. Muchas gracias. Realmente un honor tenerte con nosotros. Y todavía me queda parte de la introducción de tu presentación. Dame un segundo para contarles a todos que, además de ser una de las periodistas más reconocidas de Brasil, eres columnista del suplemento Paladar o Estado de Sao Paulo, con su columna Levin Filosofía, y voz del momento do brinde en la radio CBN. También coautora de la guía Do Vinos, que llega a su tercera edición. Licenciada en Periodismo y Ciencias Sociales, comenzó su carrera en el periodismo económico. Así que vamos a preguntarle algunas cositas. Y desde hace 2 décadas se dedica completo al mundo del vino, liderando proyectos editoriales como Prazeres da Mesa y Menú. Elegida Personalidad del Año en las Américas por Vini Portugal y miembro de prestigiosas confradías internacionales. Susana ha sabido unir el conocimiento, sensibilidad y pasión para contar las historias que se viven dentro de cada copa. Todavía podría seguir, así es que es un honor tenerte acá con nosotros, Susana. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una conversación del vino, de las vendimias, sobre todo la vendimia de 2022, pero antes queremos conocer, de todo lo que ya contamos, algunos detalles, ¿te parece? Posso falar? Así que primero, y aquí con una copa de Vic 22, me gustaría preguntarte, tú comenzaste tu carrera en el periodismo económico y luego hiciste una transición hacia el vino. ¿Qué te llevó a dar ese salto? ¿Cómo fue esa sensación de decir, en realidad me voy a dedicar al vino? Cuéntanos un poquito de ese cambio en tu carrera. Então, esse câmbio foi uma coisa que aconteceu sem eu me dar conta que estava acontecendo, e quando eu vi, eu já estava totalmente apaixonada pelo mundo do vinho. Mas, como você falou, eu era repórter de economia, eu trabalhava num jornal muito importante aqui no Brasil, que era a Folha de São Paulo, e veio em 94 um plano econômico, chamado Plano Real, que conseguiu estabilizar a economia. E eu, como repórter de economia, eu sempre tive um texto mais solto, eu não escrevia o que as pessoas falam assim, com economês. Eu procurava ser mais didática nos meus textos de economia, e aí a Folha me chamou para fazer uma coluna de final de semana que chamava Os Pecados do Capital. Yeah. E a ideia é não ser tão pesada a economia. Então, em vez de eu ficar falando de investimento, de onde aplicar o seu dinheiro, eu pegava, por exemplo, um empresário que gostava de cozinhar. Essa página chamava Os Pecados do Capital. Então, no Pecado Gula, eu entrevistava um empresário que gostava de cozinhar. No Preguiça, de viagem. O Ira, um falando mal do outro. Eu formava uma página inteira do jornal que saía todo domingo. E, obviamente, que o vinho entrou nessa história. E aí eu comecei a provar vinho e comecei a falar, nossa, mas isso é tão interessante, porque até então, como repórter de economia, eu confesso que eu bebia muito pouco vinho, e o meu pai vem do mundo sindical. E aqui no Brasil, em geral, o mundo sindical se bebe muita cachaça. Yeah. Então, assim, eu cresci num ambiente de cachaça e de cerveja, e o vinho não era presente, era assim, raramente tinha vinho, eu sabia muito pouco. Uhum. E quando eu comecei a escrever de vinho, eu senti a necessidade de saber mais. E fui estudar. Fiz a minha formação na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, mas até então eu fazia assim, eu queria continuar escrevendo de economia, porque eu gostava de escrever, já tinha muitas fontes, muitos contatos, mas quando eu vi, eu estava falando de vinho, escrevendo de vinho,
focando no vinho, e quando de repente, a minha carreira virou uma jornalista de vinho. Então, assim, não foi nada planejado. Eu tive muita sorte, porque foi o começo da abertura econômica do Brasil, então não tinha muita gente especializada, e eu ia para os eventos, eu sempre fui muito, não sei se em espanhol faz sentido, mas eu sempre fui muito perguntadeira, muito curiosa, então os enólogos vinham, eu fazia perguntas, eu ia sabendo um pouco mais, aí eu fazia um outro curso, aí eu viajava, e de repente comecei a escrever de vinho. Basicamente, foi isso que aconteceu. Eh, 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 Né? Não foi nenhuma carreira planejada. Mira, o sea, que de repente la magia del vino te envolvió y entraste en este mundo. Y de esas primeras impresiones que tú escribiste, esas primeras experiencias, ¿hay alguna que todavía esté ahí presente, que te haya marcado, que sea alguna anécdota o algo que tú puedas decir, mira, en estos primeros comienzos yo escribía de vino y esto? Cuéntanos alguna que podamos... Eu tenho muitas histórias. A primeira, que eu sempre brinco assim, porque esse projeto teve idas e vindas. Às vezes eu falava, eu quero escrever de vinho, mas também quero escrever de economia. E uma época eu teve um convite, eu saí da Folha e fui para a Carta Capital, que é uma revista também de negócio de economia. E aí chegou um convite para viajar. E aí o Mino Carta, que era foi o fundador dessa revista, faleceu recentemente, era um gênio do jornalismo, e ele chegou e falou, não, quem vai nessa viagem é a Suzana, porque a Suzana gosta de vinho. E era uma viagem para a região de Champagne. Então, assim, eu conto assim, que eu tive um bom impulso para escrever de vinho, porque assim, a primeira região vinícola que eu conheci foi a região de Champagne. Então, Mira. já dá uma vontade de estar lá. Agora, eu tive, por exemplo, tem um vinho, também é um vinho francês, um vinho de sobremesa que é muito famoso, que é o Chateau de Quem. Sí, sí. Quando eu comecei a escrever, eu estava entrevistando a pessoa que era responsável por importar o Chateau de Quem para o Brasil. Era uma conversa por telefone de um outro assunto, e ele falou, não, porque o Chateau de Quem... E eu, não, como assim? O Chateau de Quem? Não, o Chateau de Quem? Em português, era assim, o Chateau de quem? De qual pessoa? E eu não tinha nem ideia que existia um Chateau de quem, ou grande vinho. Claro. Então, assim, eu dei muitos foras nessa questão, assim, porque eu realmente não conhecia, fui indo, né? Mas eu lembro assim, esse Chateau de Quem, para mim, ficou um clássico, que eu falei, não, eu preciso estudar muito mais a sério, porque isso foi 2000, todo ano 2000, não tinha essa internet tão potente, não tinha Claro. como você fazer pesquisa rápida, e lembro de dar esses foras. Eu lembro, assim, que a gente ia em evento, e o mundo do vinho nessa época, só tinha homem que escrevia e que sabia degustar, eu era a única mulher, eu morria de medo, cuspir no começo, hoje a gente faz isso tão automaticamente, eu morria de vergonha, né? E eu lembro, assim, foi uma época que eu soube muito de futebol, Claro. porque, tudo bem, eu sabia de futebol, meu pai, meus irmãos acompanham, mas, sim, eu gostava um pouquinho, mas todo evento de vinho, o tema era menos o vinho e mais o futebol, se você viesse em qualquer mesa com qualquer produtor. Então, assim, o vira e mexe, eu estava falando de futebol em vez de falar de vinho. Então, teve toda essa questão de ser um ambiente muito masculino e você ter que se virar ali. Mas eu lembro, assim, da dificuldade, por exemplo, lá atrás, tinha que pontuar vinho. Eu falava, nossa, como é que eu vou fazer isso? O Brasil era um mercado muito iniciante nisso, mas foi indo. Né? Teve sorte, assim, muitos chilenos vieram para o Brasil, Sí. a gente pôde conversar. Aí foi indo. Qué interesante y qué bueno partir con champán, ¿eh? O sea, ya partiste con una gran experiencia, después Chateau Yquem, y claro, el fútbol en Brasil es una cosa importante, de hecho el país más ganador de la Copa del Mundo, ¿no? Así es que qué buena experiencia. Y aprovechando que esto fue en los años 2000, en el año 90, volvamos un poquito más atrás, en el año 90 todavía para Brasil el tema vino comenzaba o era muy exclusivo y comenzaba a acercarse a un público más amplio. Probablemente tú partiendo fuiste parte de esto de hacer el vino más cercano a la gente, ¿no?
Eu peguei bem esse pedaço. Outro dia eu estava vendo umas estatísticas, porque hoje em dia, assim, o Chile, eu estou querendo lembrar qual foi a primeira viagem que eu fiz para o Chile, que foi no começo dos anos 2000 também. Mas, naquela época, assim, primeiro, até 1990, o Brasil era um mercado muito fechado para produto estrangeiro, era muito caro e muito difícil, tinha muitas restrições à importação. Uhum. Então, assim, existem muito poucos vinhos importados no Brasil. E aí abriu o mercado e começaram as marcas a chegarem, a ter interesse para o Brasil. E eu tive sorte, assim, porque a primeira matéria, o Plano Real é de 94. A primeira entrevista que eu fiz de vinho foi enviada de 94 para 95, mas ainda era uma coisa meio... Surgiu uma informação aqui, aí eu fiz uma matéria. A partir de 98, eu comecei a escrever 97 com um pouco mais de afinco, e depois do ano 2000 que efetivamente se abriu um mercado para se falar mais de vinho, tinha espaço, e aí né, no ano 2000 eu fui da equipe que fundou o jornal Valor Econômico, que é um jornal importante no Brasil, e no qual eu tive mais espaço para escrever de vinhos. Mas nesse início, o mercado de vinho ainda era uma coisa muito pequena, muito elitista, infelizmente, que isso foi mudando, o mercado de vinho no Brasil ainda tem um elitismo, mas isso foi mudando, o vinho foi conquistando espaço. E essa semana, por acaso, eu estava vendo estatística, porque, por exemplo, em 97, o vinho que o Brasil mais importava era da Itália. Ya. Em 98, foi da França. Depois, de 99 até 2002, a Itália voltou a ser a líder entre os vinhos importados pelo Brasil. Em 90, até 2002. Em 2003, o Chile assumiu a liderança do mercado brasileiro, e desde 2003 até agora, 2025, e isso não vai mudar muito, né? O Chile é o principal país que coloca vinhos do Brasil. Então, o Brasil, olhando do nosso lado, assim, do que a gente importa, o Chile é o líder na importação desde 2003. Então, assim, desde 2003 eu tenho a chance de acompanhar muito do que aconteceu com o Chile. Por exemplo, você estava falando de recordações de viagem, eu lembrei de uma história que talvez te interesse. Em 2004 para 2005, eu e meu marido e outro casal de amigos, a gente resolveu sair de carro aqui Sí. e cruzar a Cordilheira dos Andes, porque eu queria entender a Cordilheira dos Andes, Sí, mais sí. do que entender a Cordilheira dos Andes, eu queria provar os vinhos do Chile, né? Então, assim, eu fui uma viagem, assim, que foi muito marcante na minha vida de aprendizado e de entender como a cordilheira é importante tanto para o vinho chileno quanto para o vinho argentino. Mas, assim, imagina a loucura, você sai de carro daqui do Brasil, era um carro, não era um carro especial, não era um 4x4, para cruzar a cordilheira, porque eu queria entender vinho chileno. Quando, né, é muito, sei lá, foi uma boa viagem. Qué bueno. O sea que desde el 2003 Chile comienza a liderar el mercado de Brasil hasta hoy día y esos fueron los años en que por primera vez visitaste Chile al mundo del vino, ¿no? Na verdade, eu já tinha ido ao Chile para o jornalismo econômico. Bueno, Eu já tinha, mas assim, eu não consegui lembrar qual é a minha primeira viagem para o Chile, mas essa viagem que eu fiz de carro, que foi foi 2004 para 2005, eu passei o Réveillon em São Pedro do Atacama, eu lembro bem. Eu acho que eu já tinha ido uma vez para o Chile, com certeza, eu já tinha ido uma vez para o Chile, eu já trabalhava na Prazeres da Mesa, e aí foi um convite para conhecer, se eu não me engano, se eu não me engano, não, com certeza, de uma importadora que chama Spand, que não existe mais, e era para conhecer os vinhos do portfólio da Spand aí do Chile. Mira, qué entretenido. Aprovechemos que, claro, esos fueron estos primeros años de venir a Chile y entremos entonces en la vendimia 2022, en las historias de las vendimias y probemos este vino y vayamos conversando de la añada 22 y las previas también. Mira, aquí, mientras probamos el vino, tengo la estadística, porque existe un poco en Chile como la impresión de que el año 22 fue un poco más caluroso que el 2021, que es un gran año, pero la verdad es que las estadísticas
del clima muestran lo contrario. Entonces tengo algunos puntos para que tengamos para la conversación. Por ejemplo, la temperatura media de esos años, la 2021 fue 0,5 grados más alta que la del 22. Lo que genera una gran diferencia para las vides. El promedio de temperaturas máximas fue 1 grado mayor en el 21 que en el 22. El promedio de las temperaturas mínimas fue medio grado menor en el 22, o sea, hubo mayor amplitud. Se considera el 2021 el segundo año más seco de los últimos 100. En cambio, el 2022 se considera el 23. Es decir, fue mucho más seco el 21 que el 22. El 2022, en los últimos 10 años, se considera uno de los más calurosos. En cambio, el 2022 se considera uno de los más fríos. Y por último, en el déficit de lluvia, el 21 fue un año mucho más seco que el 22. Y en términos de temperaturas por cada una de las estaciones, el 21 fue más frío en el invierno, pero el 22 fue más frío en primavera, en verano y en el otoño. ¿Cuál es tu O 2 foi mais frio na primavera e no outono, certo? Ou 21? El 22 fue más frío en primavera y en otoño que el 21, sí. O 22? Sí, el 22. Foi mais frio porque estão amadurecendo. Sí, fue más frío que el 21, sí. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia entre los años 21 y 22 y después entramos en el VIC 22? Então, eu acho muito interessante, assim, porque o ano de 2021 foi um ano de vinhos que me surpreenderam bem quando a gente fala dos grandes vinhos do Chile, né? 2021 foi um ano, o próprio VIC, assim, foi um ano muito interessante, assim, e que eu acho que os enólogos, e você inclusive, vocês souberam trazer essa questão do vinho vai ficando mais tem um frescor e uma tensão na boca que eu acho muito interessante. E eu acho que o 2021 foi o primeiro ano que mostrou isso realmente, deixou muito claro, assim, como se assim, vocês enólogos acertaram, principalmente quando a gente está falando de vinho tinto no Chile, nessa equação de ter um vinho que vai ser um vinho longevo, que vai ser um vinho que tem uma potência, mas que tem uma elegância, e principalmente assim, essa questão do frescor, que da acidez correta, mas uma acidez que convida você ao próximo gole, não é uma acidez, aquela acidez que é excessiva, não é? É uma acidez correta e que conseguiu uma tensão de boca. Então, tudo isso fez com que 21 fosse uma safra muito valorizada, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de provar principalmente um Cabernet, um tinto 21, eu já vou com muita curiosidade, imaginando que vai ser um vinho que eu vá gostar por essa equação, Sim, sim. né? E aí, o 2022, ele começou, no começo dele, ele parecia mais quente do que o 2021. Então, ficou-se com essa imagem que o 2022 era um ano mais quente e que, portanto, os vinhos iam estar muito mais frutados, muito mais até alcoólicos, e que essa questão, que eu acho que é essa equação que eu estou chamando de você ter o frescor de boca, você ter essa tensão, né, na boca, que eu acho que é o que dá um grande equilíbrio nos grandes vinhos, quando você olhava, você falava, não vai ser bem assim. E não é o que eu encontro em vários dos vinhos que eu provo, que eu tenho provado 22. Vários deles, eu preferi o 2022 ao 2021, sendo que eu já tinha gostado do 2021, né? Agora, o que a gente vê? A diferença de 2021 e 2022, você precisa... Que é o discurso que hoje a gente fala muito. Você precisa tá acompanhando o trabalho do produtor, porque tem vinhedos em que o 2021 realmente foi melhor e tem vinhedos que o 22 foi melhor. Então, essa questão a característica do ano, ela importa, mas eu acho que não é só ela que tem que ser o fio condutor, né? E principalmente assim, você está falando de Cachapoal. Cachapoal tem uma realidade que o Maipo vai ter outro, que
sei lá, se for que a Concagua vai ter outro, que o Maule vai ter outro. Então, eu acho que cada vez mais, como está tendo um conhecimento maior do vinhedo e de cada micro terroir, é importante você saber como foi o ano, sim, mas é importante saber como, principalmente o viticultor, como é que ele lidou com as vinhas a partir da característica de cada ano. Acho que essa é a grande é o grande caminho para onde vai o nosso trabalho de jornalista para poder entender um vinho. ¿Respondí? Sí, 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 sí. Muy bien. De hecho, es un poco lo que te decía, que había esta sensación de que el 22 pudo haber sido más caluroso y que la estadística no lo muestra. Y claro, hay vinos, como tú dices, que el 22 incluso, dependiendo del productor, que también es un punto el que tú dices ahí, incluso se siente más tensión. Y aquí nosotros en el Vic 22, nosotros también a partir del Vic 21 hicimos un cambio en la mezcla que fue, digamos, fundamental, porque cambiamos completamente de Cabernet, normalmente un 76, 78, 75, depende del año, Cabernet Sauvignon y 20 y algo de Cabernet Franc. El 21 lo dimos completamente vuelta y fue el primer año en que hicimos 77 Cabernet Franc, 23 Cabernet Sauvignon. Y este 2022 seguimos en esa línea y es 79 Cabernet Franc, 21 Cabernet Sauvignon, con toda esta enología circular de que nos hacemos nuestras propias barricas, que las tostamos con nuestros propios robles, que incluso del 21 al 22 aumentamos el porcentaje de vasijas de arcilla que hacemos nosotros también. El 21 fue 10%, en este caso es 14%. Hemos ido también trabajando el tipo de tostado, hemos ido seleccionando maderas de distintas zonas de Francia para el Cabernet Franc, principalmente el norte de todo lo que es Bosch, un poco de Bertrange y lo que se utiliza más en la Borgoña, que nos ha ido dando esta característica de tensión y de elegancia. Cuéntame un poco cuál fue para ti la impresión de este vino y si recuerdas el 21, si hay alguna comparación o derechamente, ¿cuál fue la impressão para ti deste Vic 22? Então, é engraçado, você está falando, eu estou tentando lembrar do 21, eu não lembro do 21, mas eu lembro de Vics antigos, de safras mais, provavelmente 19, 18. E o que se percebe é que hoje em dia, assim, ele é um vinho mais... Eu ia falar a palavra, não é um vinho mais direto, mas é um vinho mais adulto, vamos dizer assim, no sentido de você ter os componentes, você tem a fruta, mas ele tem uma estrutura, tem uma espinha dorsal, que eu gosto muito, assim, porque eu acho que é um vinho, usaria a palavra firme, mas que é um vinho assim que ele tem uma complexidade que eu acho muito interessante, e o perfil de fruta, ele não vai nessa fruta madura, desnecessariamente madura. Eu acho que você, né, no que eu provei aqui na taça, a gente tem uma equação entre, assim, é uma fruta fresca, mas é uma fruta que ela traz o frescor, mas ela tem as notas frutadas aí, e ela tem um perfil mais que vai abrindo complexidade, que vai para uma coisa herbal, que vai... eu acho que ele vem ficando mais complexo. E acho que tem isso, assim, talvez, assim, qual é a idade da sua vinha de Cabernet Franc? Porque também tem um aprendizado de como conduzir a vinha, ¿no tem isso? Sí, sí, nosotros todo el viñedo que utilizamos hoy día en nuestro vino Vic y Stone Vic son 2007, fueron plantados en el 2007, o sea que ya tienen 18 años, los mismos que llevo yo en la viña, y estos cuarteles que son solamente directa a Vic. Nosotros, a diferencia, y a pesar de que yo tuve la suerte de trabajar en Francia y tengo muchos amigos, a diferencia del sistema francés de hacer el vino, luego las mejores barricas van al vino principal, de lo que queda se hace el segundo vino y así el tercero, nosotros dedicamos parcelas directamente a Vic, parcelas a la Puyvel, parcelas a Miyakala, parcelas a nuestros vinos A. Se manejan diferente en el viñedo
se vinifican, se crían, la crianza es diferente. Cada tostado, la fórmula de tostado para cada vino es diferente. Los remontajes, todo lo que hacemos es pensando en el resultado final. Y estas parcelas, yendo a tu pregunta nuevamente, que han sido seleccionadas para Vic y que hoy día son el 79%, fueron desde un inicio yendo a Vic. Lo que pasa es que, claro, los primeros Vic eran 5 variedades, porque el concepto era crear este gran vino con todo el campo y las 5 variedades. O sea, las primeras mezclas eran 50% Cabernet Sauvignon, 35% Carmener, 5 de Syrah, 6 de Cabernet Franc y 1 de Merlot. Y así íbamos cambiando hasta el 2013, que nos dimos cuenta que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc tenían que subir en porcentaje porque nos estaban entregando la fineza, la elegancia. Sacamos el Syrah, 2014 sacamos el Merlot, 2015 solo Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. 2016, el más franco, el Cabernet Franc comienza a tener mayor preponderancia y sube a un 24% en la mezcla, 76 de Cabernet Sauvignon, hasta el 21 donde decidimos dar la vuelta y quedarnos con el Cabernet Franc, con estas parcelas que ya nos venían mostrando una personalidad, una definición, unos aromas netos, muy limpios, mucha precisión en los taninos, una rica acidez, y el Cabernet Sauvignon nos ayuda en la estructura del vino, en darle dónde construir todo esto. El Cabernet Franc además aporta mineralidad. A partir del 21, con nuestra enología circular, donde nosotros, solo el sabor de lo que está en esta botella es del lugar, no hay intervención desde afuera. Y seleccionando las parcelas llegamos a esta nueva definición de nuestro vino, que es un poco lo que ahí te escuchaba en la descripción de una fruta precisa. Bueno, y tú fuiste describiendo ahí los taninos también son muy finos. E quando você coloca na boca, ele é fino, mas ele é amplo e você percebe mais essas notas. É que quando eu falo para o chileno nota vegetal, vocês acham que é ruim. Não é ruim. É uma nota de coisas do campo que ele tem e que mescla com a fruta e vai mesclar com o aporte de carvalho. Assim, eu não noto o carvalho aqui, mas a gente sabe que ele está presente. Mas ele tem, quando você põe na boca, é um tanino firme de um jeito, sabe, firme, redondo, sem aresta, mas presente, assim. Eu acho isso importante quando a gente está falando de um vinho que é a espinha, que é um Cabernet, né? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mas é da família dos Cabernets e não estou falando de um Pinot Noir. Eu espero essa estrutura quando eu estou provando um vinho nessa linha. Porque ele entra em boca, assim, ele é muito presente, né? Mas ele não é uma coisa que tem aresta. Isso que eu acho interessante nos grandes vinhos chilenos de atualmente, assim, porque ele entra, não vou dizer que ele entra macio, mas ele entra firme e ele entra na boca, ele envolve toda a boca com uma presença que eu acho isso muito importante com um vinho, com a proposta de um vinho tinto de qualidade. Muchas gracias. Sí, nosotros la verdad que hacemos muchos esfuerzos para apuntar a la calidad y que el vino sea una experiencia. Yo siempre digo que este vino que estamos probando es un libro. Cada copa es un capítulo y cada sorbo es una página, porque te va contando toda esta historia del lugar, de cómo nosotros fuimos conociendo este terroir para llegar a esta mezcla, cómo nosotros fuimos incorporando esta enología circular, haciendo participar la naturaleza en cuando nosotros creamos nuestros vinos. Por eso decimos también y lo definimos como que hacemos nuestros vinos desde y para la naturaleza, y lograr esta experiencia de que sea un vino elegante, un gran vino, pero además rico de tomar. O sea que, como tú dijiste, que una copa te invite a la otra. Ele não é over, né? Ao contrário do que os tintos lá atrás tinha essa preocupação de ser mais potente. Ele não dá para dizer que não é um vinho potente, ele tem uma potência. Mas ele tem a proposta desse, assim, ele vai pedir uma carne, vai pedir uma comida mais estruturada. Mas ele tem, se dá para dizer assim, ele tem uma elegância, ele tem um porte
elegante, que eu acho que isso é um caminho para a enologia, assim. E você tem, para mim, por exemplo, se eu olho no rótulo, eu estava olhando no contrarótulo, ele tem 14,5 de álcool, que é muito, se você pensar. Mas você não é que é um vinho que é quente, que você sente que o álcool está desbalanceado. O álcool está integrado nele. Eu acho que esse é o grande, é o que se espera, entendeu? Sí, sí. Porque tem um álcool, mas assim, não ficou quente, não é um vinho que você fala, nossa, tem álcool a mais, não, foi o álcool necessário para amadurecer a uva e por mim está tudo certo. Qué bueno, sí, justamente nosotros hoy día estamos cosechando un poco más temprano para lograr esta tensión y esta acidez natural, y justamente el balance del vino entre los taninos, el aroma, la acidez y lo que hemos logrado hace que este alcohol se amalgame bien, se integre bien y no se sienta, lo que habla de un vino bien equilibrado y que lo hace agradable de tomar. Y eso es una cosa que nosotros buscamos, porque desde que somos una experiencia como vino y además la experiencia de venir a Vic y el hotel y toda esta experiencia que se genera en el lugar, para nosotros es importante que el vino sea fácil de entender. Y eso es lo que queremos. Y a mí personalmente me pone feliz cuando veo que se termina en la botella y que eso significa que les gustó el vino, ¿no? É o maior desafio do enólogo, eu imagino. Sí, sí, ese es el gran desafío. Así que bueno, gracias por tus palabras. Estamos muy contentos con este Vic 2022. Y no quiero dejar de preguntarte de tu columna Le Vin Filosofía, donde tiene un enfoque bien especial porque combina el vino, cultura y reflexión. ¿Cómo nace esa idea? Explícanos un poquito cómo se desarrolla y cómo nace esa idea de tu columna. Então, foi. Aconteceu. Na verdade, o Paladar, o Estado de São Paulo, é um dos grandes jornais do Brasil, é um jornal muito, muito importante, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E no final de 2018, virada de 2019, final de 2019, eles me chamaram, perguntaram se eu podia assumir a coluna de vinhos do jornal, o que, obviamente, eu fiquei super feliz, né? E fica na seção no Paladar, que é a parte de gastronomia, de vinhos, de bebidas do jornal, e eu escrevo todo sábado para lá. E quando a gente estava discutindo qual era o perfil o que eu deveria colocar na coluna, e eles me deram muita liberdade, e eu tenho essa veia jornalista mesmo, né? Tem muita gente aqui no Brasil, não sei quantas pessoas que estão nos assistindo acompanham isso, assim, mas nem todo mundo que escreve de vinho do Brasil é jornalista. As pessoas foram chegando ao vinho de diversas profissões, de diversas maneiras, e escrevem de vinho, e isso é ok, assim, é uma questão do mercado, e eles trazem os seus diferenciais, que cada um traz um pouco a área que atua. E eu, como jornalista, assim, eu estou sempre querendo ver o que foi notícia, ter uma preocupação em saber o que está acontecendo. E aí eu contei para o jornal, eu falei, eu queria mesclar um pouco do que eu acho que é importante para o leitor, mas eu não quero ser muito técnica, porque eu acho que um jornal de grande circulação, a ideia não é ser uma análise técnica, eu acho que é mesclar um pouco com o que acontece no mundo do vinho, e também, às vezes, não só o que acontece no mundo do vinho, vai trazer, mescla um pouco de comida, às vezes mescla um pouco de cultura, e o jornal me deu a independência para fazer essa coluna desse jeito, e as informações que eu tenho é que eles gostam, assim, eu tenho uma boa leitura, eu tenho leitores, tem um leitor que me escreve toda semana comentando o que achou da coluna, às vezes discorda do que eu escrevi, às vezes pergunta mais. Então, eu acho que é um caminho que eu fui batalhando ali, que eu fui escrevendo, e que é um pouco a notícia, mas colocada com um contexto todo, né? Porque eu acho que não dá para ser só a notícia pela notícia. Tá indo, né? Já tem 6 anos a coluna, é bom tempo.
Qué bien. Dentro de toda esa experiencia y de ir contando una historia que no tiene que ser tan técnica, pero sí que la gente, ¿no es cierto?, vaya, Sim, tem que falar de vida. que se vaya entrando en el mundo del vino. Dentro de toda esa experiencia, ¿cómo ha sido para ti el tema de la innovación en los vinos y durante estas últimas décadas? Porque nosotros acá en Vic hablamos mucho de innovación y de hecho se nos considera como una de las viñas donde la innovación es parte y probablemente uno de los pilares importantes Yeah. y enfrente con todo lo que hemos desarrollado. ¿Qué papel crees tú hoy día tiene la innovación en los vinos y en este mundo del vino? Então, eu acho que é o que torna o vinho, como é que eu vou dizer assim? É o que torna não é só isso que torna o vinho interessante, mas eu acho assim, como jornalista, como periodista, a gente consegue acompanhar mais de perto o que está acontecendo. Primeiro, um pouco do consumidor final, a gente tem um feedback grande, né, do que vem do consumidor final, porque o que você escreve sempre tem alguém que vai comentar, que vai replicar, que vai questionar. E aí mas ao mesmo tempo assim, a gente tem a função de estar trazendo informações para o leitor. E é muito interessante porque toda essa, primeiro assim, tem essa mudança esse câmbio de clima, e isso por si só gera muito conteúdo, e mais do que conteúdo, é um tema muito atual que você tem que estar acompanhando. E com a viticultura, eu consigo acompanhar isso muito de perto. Porque a gente vê uma safra, por exemplo, que nem você falou, a gente está colhendo mais cedo. Você está colhendo mais cedo a partir de um propósito. Por que está te levando a você colher o seu Cabernet Franc 15 dias, 20 dias antes? Então, assim, isso tudo vai gerando conteúdo, informação para a gente, que eu consigo acompanhar bastante. E eu acho que o Chile, não só o Chile, mas o Chile é um país que está conseguindo mostrar que, assim, eu estou ligado, não só, eu estou ligado com o que está acontecendo no mundo e estou ligado em entender o meu terroir melhor, né? E tem essa questão toda assim, por que eu sei, antes era mais Cabernet Sauvignon, era um blend de várias uvas, agora são só 2 uvas. Tem uma história por trás disso. E essa história, ela passa muito por querer inovar. E aí, para você fazer isso, o que é? Você tem que ter uma barrica que é interessante. Então, qual é o trabalho de vocês? Vamos ter barrica, mas se a gente comprar uma barrica como todas as outras, a gente não vai conseguir diferenciar. A gente precisa fazer a nossa barrica, por exemplo. Ou a gente acredita na questão de um sistema fechado, né? Da nossa biodiversidade. Como é que a gente vai valorizar isso no vinho? Isso tudo eu acompanho com bons olhos, porque eu acredito que o futuro do mundo, da humanidade, está aí, né? Está no respeitar da onde você vem, e aí a partir daí você divulga da onde você vem. E acompanho porque assim, o vinho vem mudando. E não é fácil assim, não é que você acordou hoje, você falou, hoje eu vou fazer um vinho diferente. Não é assim. Você sabe mais do que eu. Que é preciso assim, bom, vai ter um câmbio, como é que eu vou conduzir essa mudança? Que caminhos eu vou? Que barrica que eu vou usar? Que tanque que eu vou usar? Quem é o tanque? Que país está fazendo o melhor tanque? O melhor controle de temperatura? Então, isso tudo vai se mesclando, e quando o consumidor abre a garrafa, ele não tem a menor ideia de tudo isso que tem por trás. Eu acho que não é só espremer a uva, pôr para fermentar, que nem assim, onde você vai fermentar? Você vai fermentar em concreto? Você vai fermentar em barricas? Você vai fermentar em quinarras? Você tem muitas questões, e hoje em dia isso é inovação, né? Você não vai fazer vinho que nem os romanos faziam com as tinazas, com as talhas, ou tinarras, que vocês falam em espanhol. Mas se for usar, você vai usar de uma maneira mais moderna. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho isso... primeiro tem conteúdo para eu poder escrever, que me interessa, mas mais que isso, eu vejo uma beleza nisso, nesse trabalho de querer fazer um vinho melhor a partir, né, e entender melhor o que você tem de volta ao seu redor para poder fazer um vinho melhor. Eu acho isso interessante, e isso traz muito conteúdo
para uma jornalista que tudo que eu quero é conteúdo, é informação. Claro. Y dentro de esta nueva tendencia, ¿no es cierto?, en el mundo en que de innovación, de buscar nuevos terroirs, nosotros también hacemos nuestros vinos muy conectados a la naturaleza. Ahí, por ejemplo, tenemos Stonebeak, que es un vino que se añeja a 1000 metros de altura entre medio del bosque, donde hay una conexión con la naturaleza. De otra manera, también nosotros manejamos nuestro viñedo en forma orgánica, nos conectamos con los ciclos de la vida, que tiene que ver un poco con el biodinamismo. Hoy día, en este mundo, los consumidores y aquellos que leen tu columna, que te escuchan en la radio, también es importante saber que un vino está conectado de esa manera un poco más completo con la naturaleza. Sim, tem muita curiosidade sobre isso. E mais do que curiosidade, as pessoas se surpreendem, porque a gente que é do mundo do vinho, a gente sabe que o vinho ele pode ser só a fruta mesmo, que foi colocada para fermentar, que fermentou e passou por seus processos e foi engarrafada. Mas muito consumidor, só que assim, isso a gente gostaria que todos os vinhos fossem assim. Muitas empresas, muitas vinícolas, o vinho não é só assim, né? No vinhedo, não é que você plantou a uva e não pôs nenhum composto químico, por exemplo. Né? Não é que você... né? Várias vinícolas têm o seu jeito de elaborar vinho, e aquela coisa, tem vinícolas que esse ano o tanino não maturou, você tem taninos que você pode adicionar, né? Que a uva não chegou ao grau de maturação, você tem como resolver isso. Então, assim, o consumidor, ele não tem a noção que para ele, 100% do consumidor brasileiro, ou a grande maioria do consumidor brasileiro, ele acha que o vinho foi feito só isso, esmagou a uva, prensou, fermentou, amadureceu, envelheceu, engarrafou e é isso. E quando você conta para ele que nem sempre é assim, mas que tem vinhos que têm essa preocupação de ter essa ligação com a natureza, de ter essa questão de valorizar o terroir, de que, assim, sei lá, você tem um vinhedo no meio do bosque. Por quê? Porque você quer a diversidade do lugar. Quando você questiona que muitos vinhedos são uma monocultura, e que tem vinícolas que estão preocupadas com isso e que mesclam outras plantas para não ser só monocultura. Quando você vai trazendo tudo isso para o consumidor, ele vai se encantando. Então, eu acho isso muito... histórias bonitas de contar. E mais do que isso, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade com o nosso planeta. Então, quando a gente tem essa preocupação de ser orgânico, ou de ser biodinâmico, ou de seguir algumas regras da biodinamia, eu acho isso que são histórias que devem ser contadas. E quando eu conto, eu percebo que tem muita aceitação do ouvinte. Ele gosta de saber. Do ouvinte e do ouvinte falando na rádio, y do leitor que me lee no jornal. Bueno, ha sido una conversación espectacular. Me gustaría seguirte preguntando muchas cosas, pero el tiempo se nos ha ido acabando. Ha sido muy interesante. Me queda una pregunta que me gustaría que nos contaras de tu experiencia y cómo tú lo ves, porque, claro, tú trabajas con distintos formatos, prensa, radio, video, redes sociales, y estás en contacto por lo mismo con muchas generaciones de amantes del vino, jóvenes, no tan jóvenes, muy experimentados, comenzando. Pero hay una pregunta que se me viene a la cabeza que tiene que ver con que hoy día, ¿no es cierto?, un poco el vino ha ido perdiendo terreno en algunas partes del mundo. Y cómo hacemos que los jóvenes, que estas nuevas generaciones, o no necesariamente jóvenes, sino que aquellos que se inician en el vino, sigan en este mundo y comiencen a tener esa misma desarrollo, eso mismo que contaste, que probaste el vino, te gustó y te fuiste, incluso te cambiaste del periodismo económico al periodismo en el vino, y fue una evolución en ti, lo mismo que para uno como enólogo entrar en el vino es una evolución en el mundo y uno va creciendo en esto. ¿Cómo hacemos que
aquellos jóvenes o no tan jóvenes o aquellos que comienzan en el vino sea más fácil esa entrada, sea más, un poco esa conexión sea más fácil y tengamos más gente entrando en el mundo del vino. ¿Cómo lo ves tú eso? Sabe que essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Bueno, pero tenemos un minuto para contestarla, así que... Eu não tenho a resposta, mas eu tenho algumas inputs, vamos dizer assim. Eu vejo, por exemplo, eu brinco, eu tenho uma filha que fez 18 anos e que no dia do aniversário dela, eu queria abrir um super champanhe para comemorar e ela não deu a menor bola. E para me contrariar, ela fala que prefere beber cerveja, o que é óbvio que aí é um conflito de gerações. Sí. Mas esse final de semana, por exemplo, ela topou abrir um vinho comigo, eu falei que queria abrir um vinho branco, ela ficou fazendo perguntas. Eu acho, assim, falando aqui da realidade brasileira, os jovens têm questões de estilo de vida, que eles querem menos álcool, mas eu acho que o vinho, o desafio é conseguir chegar ao jovem, chegar com um discurso que primeiro assim, você quer menos álcool, o vinho tem menos álcool do que os destilados, por exemplo. Sí. Não adianta achar que ele vai beber vinho todo dia, porque ele não vai, ele tem uma preocupação de ser mais saudável. Mas, por exemplo, eu estava vendo a garrafa da Vick e tem aqui que, como é que é? Valor energético, cada 100 gramas, eu imagino que seja 86 calorias. Sí. Esa es la legislación chilena que nos obliga a poner eso. Bom, mas o que eu fico pensando, assim, eu falo, eu não deixo de beber vinho por causa de caloria. Eu vou para a academia no dia seguinte e resolvo isso e tá tudo certo. Mas eu acho que, assim, o desafio de chegar ao consumidor é, primeiro, assim, ter uma linguagem mais direta. Muitas pessoas lidam com vinho ainda com uma linguagem muito elitista. Você não precisa perceber, eu não falei aqui, essa garrafa de amora, esse final... Eu não fui discreta. Você não precisa ficar... Você quer trazer o jovem, ele não precisa achar que ele tem que identificar tudo que a gente fala que tem no vinho. Ele tem que começar no gosto, não gosto, ser uma coisa mais descontraída. Eu acho que vocês têm umas coisas, vocês têm rótulos lindos, eu acho que tem que ser atrativo pelos rótulos. Eu acho que tem uma coisa assim, do vinho chegar no jovem, ser mais simples, a mensagem ser mais simples. A outra coisa que eu acho importante, assim, essa coisa do descomplicar, nesse sentido, eu não gosto da palavra descomplicar, mas ser mais simples. E a outra coisa que eu vejo muito, pelo menos na realidade do Brasil, é você ter a oportunidade de provar, né? Eu sempre cito o exemplo, Portugal faz isso muito bem no mercado brasileiro, assim, ele está em muitos eventos, você tem muita chance de provar o vinho português. E quando você prova, é mais fácil de você gostar. Sim. Porque você vai pagar um dinheiro num negócio que você não sabe o que é. A cerveja tem sempre aquele perfil, o gin tem sempre aquele perfil, né? A tequila tem sempre aquele perfil. O vinho não, tem vinho tinto que vai ser mais frutado, que vai ser mais herbáceo, que vai ser mais tânico. Então, assim, quando você tem a oportunidade de provar, você fica mais fiel a isso. Então, eu acho que o desafio é como é que você faz as pessoas, os jovens, provarem mais vinhos para eles poderem se encantarem y virarem consumidor. Muy bien. Más o menos. Muy bien. Yo sé que es una pregunta larga, pero ahí hay dos claves que tú nos diste y que claro, parecen bastante lógico y sí, yo encuentro que es una buena apreciación y tienes toda la razón. Bueno, Susana, te agradezco y te agradecemos muchísimo el acompañarnos en este podcast. Ha sido genial poder conversar contigo, saber de tu experiencia, que nos transmitas todo ese conocimiento. Y bueno, despedirnos con el último salud. Saúd, muchas gracias por tu tiempo y ya tendremos otra oportunidad de vernos luego. A lo mejor por acá en Chile, te esperamos en Vic. Um saludo. No Chile, e obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e estou sempre à disposição se vocês quiserem saber de Brasil. Muchas gracias. Salud. Claro.